Saber Direito desta semana, Taylor Santana da Silva apresenta um curso na área do direito criminal. Durante as 5 aulas, o professor vai abordar o Criminal Compliance, ou cumprimento normativo na área criminal. O curso vai abranger aspectos como a delimitação do espaço de consenso penal, a inserção do Criminal Compliance no processo penal, além de temas especiais relativos ao assunto. Assista a aula 2. Amigos, amigas, hoje voltamos para a nossa aula de número 2 do Saber Direito desta semana, em que estamos conversando sobre o tema do Criminal Compliance. Para quem não me conhece, para quem não assistiu à aula de número 1, o meu nome é Taylor Santana da Silva, eu sou promotor de justiça no estado do Paraná, sou mestrando em Direito pela Univel do estado do Paraná e também fiz uma estada de investigação durante o mestrado na Universidade de Coimbra, período em que tive a oportunidade, então, de aprofundar os meus estudos a respeito do tema do compliance, do criminal compliance, que é justamente o objeto do nosso Saber Direito desta semana. Na aula de número 1, nós conversamos, então, sobre os conceitos introdutórios do compliance, do criminal compliance, como uma forma, então, de situar os senhores, as senhoras, na temática desta semana. Nesta nossa aula de número 2, nós vamos trabalhar, nós vamos andar pelos instrumentos, então, disponíveis ao promotor, à promotora de justiça, quando falamos do espaço de consenso. E quando nós falamos do espaço de consenso na seara penal, na seara criminal, basicamente, eu tenho que trabalhar com vocês 4 instrumentos: transação penal, acordo de não persecução penal, suspensão condicional do processo e também o acordo de colaboração, o acordo de delação premiada. Tá? Esse vai ser, então, o objeto dessa nossa aula, em que vamos, então, conversar sobre o espaço de consenso. Bom, primeira coisa para situá-los, para situá-las. Taylor, o que é o espaço de consenso e se esse espaço de consenso se restringe, se limita ao processo penal? Bom, vamos lá. Primeira pergunta, primeira resposta. O que é o espaço de consenso? Quando eu falo de espaço de consenso, quando eu falo de resolução consensual, eu estou falando de preponderar, de se valorar a vontade das partes envolvidas no processo. Seja um processo penal, seja um processo civil. As partes, então, entabulam, resolvem aquele litígio material, o conflito existente entre elas, por meio de um acordo, por meio de uma comunhão, por meio de uma conjunção de vontades. E essa reunião, esse acordo, essa conjunção de vontades é levada à homologação do juízo. Bom, dito isso, precisamos entender o seguinte: o acordo, o espaço de consenso no processo não se limita, de modo algum, aos processos de natureza criminal. É possível, atualmente, então, o consenso penal e o consenso não penal. E por que eu falo de consenso penal e consenso não penal? Porque o nosso enfoque aqui é o direito penal, é o direito criminal. Nós estamos trabalhando basicamente penal e processo penal em fluxos do compliance. Então, por isso que eu falo de um consenso penal e de um consenso não penal. Quando trabalhamos com um consenso não penal, nós precisamos avaliar que podemos falar desde um acordo de alimentos, um acordo a respeito de divórcio, que é o que fizemos habitualmente como promotores, como promotoras de justiça, advogados, advogadas, no nosso trabalho, nas nossas mais variadas comarcas espalhadas pelo Brasil. Esse acordo, então, pode ser um acordo de divórcio, um acordo de alimentos,
como eu conversei com vocês, mas também pode ser um acordo envolvendo direitos difusos, envolvendo direitos coletivos, envolvendo improbidade administrativa, o que vamos estudar, vamos desenvolver melhor lá quando avaliarmos em outras aulas, em outros livros, manuais, acordo de não persecução civil, termo de compromisso de ajustamento de conduta. E a nossa aula e o nosso tema? O que nós vamos estudar, Taylor? O que nós vamos avaliar? Para a nossa matéria, para o objeto do nosso curso, o que é importante é a gente entender o espaço de consenso penal. E o espaço de consenso penal, ele abrange quatro modalidades que vocês precisam saber, que vocês precisam entender. Bom, quais são essas modalidades? Eu preciso, pessoal, nosso amigo aqui, nossa amiga, que está estudando para OAB, que está estudando para concurso público, primeira coisa que eu preciso que vocês anotem: transação penal, acordo de não persecução penal, suspensão condicional do processo. Eu preciso que vocês anotem exatamente nesta ordem. Por quê? Porque é essa ordem de análise dos benefícios. Embora a transação, embora suspensão estejam ambas previstas na mesma lei, ambas previstas no mesmo diploma normativo, não há uma ordem sucessiva entre elas. No meio delas, no meio do caminho, existe então a disciplina do 28A do Código de Processo Penal, que vai conversar com a gente sobre o quê? Sobre o acordo de não persecução penal. Então, lembrem, levem para a vida, levem para as provas essa disciplina, essa ordem da disciplina normativa. E ao final, o acordo de colaboração premiada. Bom, quando falamos, então, dessa solução consensual dos conflitos no processo penal, nós temos que entender, então, o seguinte: para que serve essa solução consensual dos conflitos? Aqui, como nós já olhamos, já analisamos nos mais variados diplomas de direito penal, de processo penal, na literatura, quando falamos de solução consensual de litígios, nós estamos falando de política criminal. Tá? Nós estamos falando, então, de política criminal. Nós estamos falando em redução do espaço persecutório. E o que significa, então, essa redução do espaço persecutório? Quando eu falo em uma redução do espaço persecutório, nós estamos falando na otimização dos recursos públicos. Nós estamos falando na otimização das forças que nós temos para gastar, para desenvolver no ambiente do processo penal. O que se fez? Olha, nós temos infrações que são consideradas de menor potencial ofensivo. Nós temos infrações que são consideradas de médio potencial ofensivo. Para essas infrações, preenchidos determinados requisitos legais, eu vou, então, aplicar uma solução consensual. Eu vou aplicar transação penal, eu vou aplicar NPP, eu vou aplicar suspensão condicional. E aí, dentro dessa redução do espaço persecutório, eu guardo as minhas energias, eu guardo as minhas forças, eu guardo os escassos recursos públicos materiais, os escassos recursos públicos humanos e vou investir no quê? Eu vou investir justamente na prevenção e na repressão daquela criminalidade mais grave, daquela criminalidade organizada, daquela criminalidade que tem maiores reflexos sociais e reflexos sociais mais pejorativos, mais danosos à sociedade como um todo. Então essa é a importância da gente entender o espaço de consenso dentro do processo penal e a função que ele tem de reduzir o espaço persecutório e nós também podermos utilizar essas energias, esses recursos públicos para uma finalidade que se destine à prevenção e à repressão da criminalidade mais grave. Certo, pessoal? Então,
Falamos agora, fizemos uma introdução a respeito do espaço de consenso. Eu preciso, então, situar vocês em alguns instrumentos para que depois a gente possa, então, desenvolver um por um aqui na nossa aula, tá? Vamos lá. Falei para vocês de transação, falei para vocês de acordo de não persecução, falei para vocês de suspensão condicional. Ponto de partida. Anotem aí no caderno de vocês para a prova do OAB, para a prova do concurso público. Transação penal. Disciplina normativa da transação penal. Artigo 76 da Lei 9.099 de 95. Tá? Disciplina normativa, artigo 76 da Lei 9.099 de 95. Tá? Infrações de menor potencial ofensivo. Certo? Bom, passamos disso. Saímos momentaneamente da Lei 9.099. Vamos lá para o Código de Processo Penal. Artigo 28A do Código de Processo. Tem o que para nós? Acordo de não persecução penal. Introduzido no Código de Processo, lá no 28A, pela Lei Anticrime, pelo pacote anticrime, encerrando com qualquer discussão a respeito da sua constitucionalidade do ponto de vista formal. E por que do ponto de vista formal? Porque antes o acordo de não persecução era regulamentado por resolução do CNMP, do Conselho Nacional do Ministério Público. Então, para não haver nenhuma discussão, temos o acordo de não persecução, tínhamos o acordo de não persecução, acabou com qualquer discussão de constitucionalidade do ponto de vista formal. Teve regulamentação por lei, introduzido no Código de Processo Penal no 28A. Feito. Transação penal, acordo de não persecução. Vamos, então, para o terceiro instrumento, que é a suspensão condicional do processo. Suspensão condicional do processo, nós vamos voltar para a Lei 9.099 de 95. Quando voltamos para a 9.099 de 95, nós trabalhamos lá no 89 para as infrações de médio potencial ofensivo com a suspensão condicional do processo, tá? Essa distinção é importante vocês terem para a prova de OAB, para a prova de concurso. E aí, uma discussão que também é marcante, que é bom vocês terem ela desde agora para não fazer confusão. Lembrem do seguinte, um ponto bastante objetivo, tá? Mas que é importante para vocês. Transação penal e suspensão condicional, ou seja, ambos os institutos previstos lá na 9.099 de 95, se baseiam no nolo contendere. Anotem essa expressão. Nolo contendere é o famoso deixa disso, tá? Para quem está aqui começando os estudos, se falarem para você sobre nolo contendere, é o famoso deixa disso. E por que o famoso deixa disso? Porque nós, promotores, promotoras, advogados, advogadas, quando formos entabular uma transação penal, uma suspensão condicional do processo, nós não entramos na análise, na discussão a respeito do reconhecimento de culpa. Ou seja, na transação, na suspensão, institutos da 9.099, nós não discutimos culpa. O senhor aceitou a transação penal? Sim. Não quero saber se foi o senhor que cometeu a infração penal ou não. A senhora aceitou a suspensão condicional do processo? Sim. Não quero saber se foi a senhora que praticou ou não, se a senhora vai confessar ou não. Eu tenho prova da materialidade, eu tenho indícios de autoria que me indicam que aquela pessoa praticou a infração penal? Sim, tenho. É disso que eu preciso. Eu não preciso que a pessoa chegue e reconheça, que confesse a prática dessa infração penal. É muito diferente, é bastante diferente do que acontece no caso do acordo de não persecução penal. No acordo de não persecução penal, um dos elementos que nós vamos ter que avaliar, lá no 28A do Código de Processo Penal, 28A do Código de Processo, mais uma vez, não estamos no contexto da 9.099, vamos ter que avaliar o quê? Se há confissão, se a pessoa reconhece, se a pessoa confessa que praticou o crime, que praticou a infração penal
naquelas circunstâncias em que consta nos autos. Tá? Então, este é um ponto marcante. Transação penal e suspensão condicional nolo contendere. Não se discute reconhecimento de culpa. Não é uma condição, uma conditio sine qua non para fazermos o acordo de não persecução, a transação e a suspensão condicional. Nolo contendere. Acordo de não persecução. Eu não vou confessar a prática da infração penal. Eu não confesso a prática. O que acontece? Nós nem entramos na discussão a respeito do acordo de não persecução. Por quê? Porque ele precisa dessa confissão por expressa previsão legal, por expressa previsão do artigo 28A do Código de Processo Penal. Fizemos essas considerações, destacamos estes pontos que marcam, que destacam cada um destes institutos. Com isso, nós podemos aqui, então, desenvolver pontos importantes para os senhores, para as senhoras compreenderem essa temática. Transação penal, meus queridos, minhas queridas. Transação penal, nós estamos falando, então, lá do 76 a 9.099 de 95, estamos falando de infrações de menor potencial ofensivo. Tá? Temos essa discussão aqui das infrações de menor potencial ofensivo, que o 76 caput não tem muito o que aprofundar com vocês, porque são requisitos básicos que nós precisamos ali desenvolver, mas é texto de lei. O que eu quero trabalhar com vocês, principalmente, é quando que não pode ser proposta a transação penal. E aí, o nosso ponto de partida aqui é o 76, parágrafo 2º da Lei 9.099 de 95. Me permitam aqui fazer a leitura para vocês do inciso 1. No inciso 1, fala para nós o seguinte: ter sido o autor da infração condenado pela prática de crime, condenado pela prática de crime, a pena privativa de liberdade por sentença definitiva. Pessoal, quando falamos aqui, quando utilizamos a expressão condenado, condenado pressupõe sentença definitiva. Condenado pressupõe trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Tá? Ponto básico que reflete o texto constitucional. Falamos de condenado, trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Ok? Prática de crime. Ou seja, falamos de prática de crime, não abrange aqui o dispositivo prática pretérita de contravenção penal. Pena privativa de liberdade. Ou seja, se houver uma condenação que não abranja a pena privativa, mas abranja apenas e tão somente pena de multa, também não é óbice para a transação penal. Resumo deste inciso: trânsito em julgado de sentença penal condenatória pela prática de crime em que se aplique pena privativa de liberdade. Ou seja, se houver uma condenação por contravenção penal, se houver uma condenação a pena exclusiva de multa, não há óbice, não há empecilho à aplicação da transação penal. Nosso segundo inciso, me permitam a leitura: ter sido o agente beneficiado anteriormente, no prazo de 5 anos, pela aplicação da pena restritiva ou multa nos termos deste artigo. Aqui a discussão, pessoal, é se estes 5 anos, são contados desde quando? Se eles são contados desde a concessão do benefício, se são contados desde a concessão da transação penal ou se são contados a partir da extinção da punibilidade. Pessoal, a lógica do benefício, a lógica do instituto nos induz a concluir segundo a corrente que prevalece, que esses 5 anos são contados a partir da extinção da punibilidade. Correto? Terceiro inciso, o inciso 3. Quando a gente fala aqui do inciso 3, nós estamos falando de antecedentes, conduta social, personalidade do agente, circunstâncias, motivos do crime indicarem que a medida
não é necessária, indicarem que a medida não é suficiente para a prevenção e repressão do delito. Essa expressão é uma expressão que vocês vão ter no decorrer do Código Penal, no decorrer do Código de Processo, da legislação em geral. Então é importante destacar com os senhores, destacar com as senhoras, desde logo, que se a medida não for necessária, se a medida não for suficiente para a prevenção, para a repressão do ilícito, inúmeros benefícios, entre eles a transação penal, podem ser negadas. Mas, Taylor, isso é desde lei. O que isso significa? Qual é o ônus que o promotor, qual é o ônus que a promotora tem? Explico para vocês. O ônus que a promotora tem, no caso concreto, é de especificar quais circunstâncias, seja os antecedentes, seja a conduta social, seja a personalidade do agente, seja o contexto fático probatório em que a conduta se desenvolveu, que demonstram, então, que aquela medida não é necessária, que aquela medida não é suficiente para a prevenção e para a repressão do delito. Então, cabe a nós, membros do Ministério Público, fundamentarmos e discorrermos a respeito disso no corpo do processo, no momento processual penal adequado. Então, o dever de motivação, de externalizar as razões do nosso convencimento. Com isso, falamos desses requisitos, dessas causas que impedem a transação penal, que estão lá no 76, parágrafo 2º da Lei 9.099. Fizemos um resumo disso, explicamos o procedimento. Olha, a proposta vai ter que ser aceita pelo autor da infração e pelo seu defensor e vai ser submetida à apreciação do juiz. Vai ser submetida à apreciação do juiz que, concordando, vai homologar. Aqui, como estamos falando de espaço de consenso, o juiz, no espaço de consenso, não pode participar das negociações, seja da transação, seja do ANPP, seja da suspensão condicional. O papel do Poder Judiciário nestes casos é realizar eventual homologação. E se discordar, ok, não realiza essa homologação. Foi feita a homologação. Neste caso, justiça penal negociada não vai servir transação ANPP e suspensão condicional para fins de antecedentes. Por quê, Taylor? Nem precisava constar isso na lei, mas como consta, é importante vocês saberem. Porque para ser avaliado como antecedente, para ser avaliado como reincidência, precisa do quê? Precisa de trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Então, como houve consenso, o único registro que haverá é para fins de, no prazo de 5 anos, aquela pessoa não poder ser beneficiada novamente com a justiça penal negociada. Tá? Feito isso, converso com vocês, ordem dos benefícios. A ordem dos benefícios nós já conversamos, mas é sempre importante destacar. Falamos de transação. Não vamos para a suspensão condicional. Não vamos para a suspensão condicional porque nós precisamos trabalhar mais um ambiente de consenso sem ainda haver a peça acusatória, a exordial acusatória, a denúncia. Então, falamos de transação, é antes da denúncia. Falamos de acordo de não persecução, é antes da denúncia. Depois vamos falar, sim, da suspensão condicional. Suspensão condicional, sim, que é contemporânea ao oferecimento da denúncia, que é apresentada lá na cota da denúncia, certo? Então, pessoal, falando aqui de ANPP. Quando eu falo de ANPP, é importante a gente destacar que o ANPP, assim como a justiça penal consensual, a justiça penal negociada, o ANPP serve como uma alternativa ao ajuizamento da ação penal. E quando eu falo que o acordo de não persecução serve como uma alternativa ao ajuizamento da ação penal, o que eu digo para vocês? Eu digo para vocês que o ANPP exige para ser firmado, anotem no caderno de vocês, exige para ser firmado, exige para ser entabulado prova da materialidade e indícios de autoria, assim como o ajuizamento da denúncia.
assim como o ajuizamento da peça acusatória. Por isso que o ANPP serve como uma alternativa à ação penal e não uma alternativa ao arquivamento daquele procedimento investigatório, certo? Então, falamos sobre isso, tá? Falamos sobre isso. Um outro ponto que eu gosto de destacar sempre com vocês é que quando eu falo de acordo de não persecução penal, o acordo de não persecução, assim como a justiça penal negociada, e destaco o ANPP com vocês, porque é o tema que mais vem sendo cobrado em provas de processo penal desta matéria, tá? Se vocês olharem uma prova de OAB, olharem uma prova de Ministério Público, toda hora vem a ANPP. Então, por isso que eu estou focando isso com vocês. O acordo de não persecução penal não constitui direito subjetivo do investigado. O acordo de não persecução penal constitui poder-dever do Ministério Público como titular da ação penal. Taylor, o que significa? Se eu digo que o acordo de não persecução penal é um direito subjetivo do investigado, significa dizer que na ausência do acordo de não persecução ter sido apresentado pelo promotor, pela promotora de justiça, o juízo pode substituir a vontade do promotor, pode substituir a vontade da promotora e apresentar por si só o acordo de não persecução. Isso violaria basicamente o que, pessoal? Violaria o sistema acusatório. Quando eu falo para vocês, quando eu desenvolvo com vocês que o acordo de não persecução penal, em verdade, constitui um poder-dever do Ministério Público, eu reforço o sistema acusatório, eu reforço a titularidade da ação penal. E aí eu digo o quê? Bom, o promotor, a promotora, quando vai oferecer o acordo de não persecução, apresenta, e o investigado aceita ou não aceita, dentro das formalidades legais, dos requisitos legais. Se o promotor, se a promotora não oferece o acordo de não persecução, isso tem que ser feito de modo fundamentado. Tá, e aí? Não ofereceu. A defesa discorda. O juiz pode apresentar de ofício? Não, senhor. Não, senhor, porque isso violaria o sistema acusatório. E aí, qual é a providência que nós tomamos? Qual é a providência que nós devemos adotar? Neste caso, conforme a reforma que foi operada no artigo 28, no Código de Processo Penal, pela Lei Anticrime, lá no 28A, em resumo, ocorre o seguinte: a defesa discorda, não foi oferecido ou discorda das cláusulas. O que acontece? A defesa tem que requerer, então, o encaminhamento dos autos à instância revisora. E essa instância revisora vai ser quem? Vai ser o Ministério Público em segundo grau. Estes autos vão ser encaminhados, então, ao Procurador-Geral de Justiça para que sejam revisitados, reanalisados e aí sim, a decisão do Ministério Público em segundo grau pelo Procurador-Geral de Justiça ou por quem atuar como seu longa-manos em segundo grau, é que vai marcar essa posição definitiva do Ministério Público. Olha, a colega que deixou de apresentar o ANPP, segundo o órgão de segundo grau, está correto, segue o processo nos seus termos. Bom, a colega que deixou de oferecer o ANPP, na visão do segundo grau, na visão do Procurador-Geral, está incorreto. Bom, devolve-se então o processo à origem, designando-se um novo membro do Ministério Público para atuar naquele caso concreto. E por que se designa um novo membro para atuar no caso concreto? Em respeito, em homenagem à independência funcional daquele promotor, daquela promotora, que deixou então de oferecer o acordo de não persecução. Continuando, pessoal, nós temos que entender também que o investigado, que o acusado, ao celebrar, ao negociar este acordo de não persecução penal, deve estar sempre assistido por advogado, deve estar sempre assistido por advogada, tá? Por quê? Porque cabe
ao investigado, à investigada, assistido por um profissional devidamente habilitado na OAB, fazer essa análise dos autos e também, olha aqui a importância do que nós estamos trabalhando, a análise dos riscos de responder ao processo, traçando então a sua estratégia processual. E por que traçar uma estratégia processual? Porque no acordo de não persecução, sobretudo no acordo de não persecução, nós estamos falando o seguinte, olha, eu, investigado, acompanhado do meu advogado, faço um acordo com o Ministério Público. Cumprido esse acordo, extingue-se a punibilidade. Ok? Só que tem uma situação no acordo de não persecução que o diferencia, e eu já trabalhei isso com vocês, que o diferencia dos demais instrumentos, dos demais mecanismos de consenso. E que instrumento é esse? Esse instrumento, como nós conversamos, é a confissão. Então, por isso que é ainda mais importante, que é ainda mais relevante que se esteja devidamente assistido por um profissional da advocacia que faça essa análise, essa gestão do risco entre responder ao processo criminal e também entre a possibilidade, então, de se firmar o acordo de não persecução penal. Tá? Lembrar, como eu falei para os senhores, como eu falei para as senhoras, que em caso, pessoal, aqui em caso de descumprimento, caso não se cumpra, então, o acordo de não persecução, vai ter uma confissão juntada aos autos, militando, obviamente, em desfavor daquele investigado, certo? Lembrar, aqui um ponto que eu quero que os senhores, que as senhoras sedimentem, que os senhores, que as senhoras marquem no material de vocês. Lembrar que caso se realize, então, o cumprimento integral do acordo de não persecução penal, será reconhecida, será declarada a extinção da punibilidade. Tá? O cumprimento do que foi acordado no espaço de consenso acarreta naturalmente, tá, a extinção da punibilidade. Lembrando que as causas de extinção da punibilidade não se restringem àquelas que estão previstas lá no Código Penal, tá? Lá no 107 do Código Penal, que traz um rol de causas extintivas de punibilidade. Nós temos causas de extinção em súmula do Supremo, nós temos causas de extinção na 9.099, nós temos causas de extinção aqui no Código de Processo, entre outras tantas, tá? Lembrar então, cumprimento integral extingue. Não houve cumprimento integral, não se leva à extinção da punibilidade. Por que eu falo isso e mando vocês destacarem? Porque isso aqui vai ser importante lá na próxima aula, quando eu falar com os senhores, quando eu falar com as senhoras, a respeito, então, do espaço de consenso no Criminal Compliance, certo? Falamos disso, natureza jurídica do compliance. Desculpa, natureza jurídica do acordo de não persecução penal. Já estamos aqui começando a incluir o compliance e acabamos falando incidentalmente. Natureza jurídica do acordo de não persecução, negócio jurídico pré-processual. Negócio jurídico pré-processual, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. Correto? Lembrando com os senhores o seguinte, lembrando que a homologação do acordo de não persecução, assim como acontece lá na transação penal, não vai fazer coisa julgada material. E o que significa isso? Pessoal, preciso que vocês lembrem que o Supremo Tribunal Federal tem enunciado vinculante que se aplica à transação penal. Ele fala da transação penal, mas ele é perfeitamente aplicável ao acordo de não persecução penal. E o que diz o enunciado vinculante para nós? Vai dizer o seguinte, em resumo, em sucintas palavras, não cumpriu a transação, eu não executo a transação. Não executa a transação. Vai fazer o quê? Retorna os autos para o Ministério Público para oferecer a peça acusatória ou para requisitar diligências complementares. E no acordo de não persecução, acontece a mesma lógica? É importante que vocês entendam que sim, que essa lógica também se aplica ao acordo de não persecução.
Ou seja, não cumpriu o acordo de não persecução penal, vai ter que consequência prática. Vai prosseguir, vai continuar o processo? Mas que processo? Eu não tenho peça acusatória, eu não tenho denúncia ajuizada, tá? Então, isso aqui eu preciso que vocês entendam. Não cumpriu o acordo de não persecução, rescinde esse acordo de não persecução, vista dos autos ao Ministério Público para ajuizamento da denúncia, para prosseguimento, então, de eventual investigação, correto? Mas lembrar disso, tá? Ponto marcante, ponto importante aqui com vocês. Tá? As causas, então, pessoal, causas que não permitem o ANPP, são previstas também no 28A do Código de Processo Penal, causas que não permitem o ANPP. Tá? Se for cabível transação penal, e por que se for cabível transação? Porque é o benefício anterior. Tá? Se for cabível transação, não cabe acordo de não persecução. Se a pessoa tem conduta criminal habitual, reiterada, profissional, via de regra, também não vai caber acordo de não persecução. E aqui, na esteira do que acontece com os benefícios da Lei 9.099 de 95, transação e suspensão, também não vai caber acordo de não persecução num contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, certo? Vítima. A vítima vai ser intimada da homologação do acordo de não persecução e também do seu descumprimento. Pessoal, aqui é importante que nós, sobretudo como promotores, como promotoras, futuros promotores, futuras promotoras, tenhamos sempre noção da importância do papel da vítima no processo penal e da importância de uma ressignificação, de uma valoração e de uma tutela da vítima dentro do processo penal. Um outro ponto, para nos encaminharmos ao encerramento do acordo de não persecução e partir para a suspensão condicional, é o seguinte: o descumprimento do acordo de não persecução, ele pode ser utilizado como fundamento para não oferecer suspensão condicional do processo. Mais uma deixa aqui de que o acordo de não persecução é posterior à transação e anterior à suspensão condicional do processo. E assim como acontece na transação penal, o acordo de não persecução não vai gerar antecedentes. Não vai gerar antecedentes, ok. Mas não gerando antecedentes, ele mesmo assim só vai ser anotado em ficha para fins do quê? Para fins de vedar, dentro do prazo lá de 5 anos, a justiça penal consensual, a justiça penal negociada. Cumpriu, extingue a punibilidade. Suspensão condicional. Suspensão condicional, nós podemos aproveitar toda essa parte introdutória que nós fizemos da transação, que nós fizemos do NPP. Por isso que a nossa abordagem vai ser um pouco mais rápida, por isso que a nossa abordagem vai ser um pouco mais objetiva. Quando eu falo aqui para vocês de suspensão condicional do processo, quando eu falo aqui para vocês de suspensão condicional, rememorem, estamos falando do quê? Estamos falando do artigo 89 da Lei 9.099 de 1995. Estamos falando, então, de infrações de médio potencial ofensivo. E esse contexto delitivo do 89 da 9.099, nós vamos ter, então, uma delimitação. Essa delimitação, então, de penas mínimas que não sejam superiores a 1 ano. Tá? Então, eu preciso destacar com vocês desse contexto de pena mínima, não superior a 1 ano, lembrando que, excepcionalmente, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a suspensão condicional do processo, mesmo em casos que a pena mínima seja superior a 1 ano, porém em que haja no tipo penal a previsão de pena de multa como alternativa. E que caso foi esse? Anotem aí, STF, habeas corpus 83.926, que abrange lá o tipo penal do artigo 7º,
inciso 9 da Lei 8.137, tá certo? Suspensão condicional, lembrar também da súmula do enunciado 723 do STJ, 723 do STF, perdão, e do enunciado 243 do STJ. Esses casos aqui, esses dois enunciados, vão dizer para nós o seguinte, que quando a gente for avaliar para fins de transação penal, o que também se aplica, transação penal, suspensão, acordo de não persecução, isso aqui vale para a justiça penal negociada como um todo. Vamos avaliar então concurso de crime, concurso formal, concurso material, crime continuado, as causas de aumento, causas de diminuição de pena, todas elas devem ser avaliadas para fins de caber, para fins de não caber a justiça penal consensual, a justiça penal negociada. E por que isso, pessoal? Porque essas causas de aumento, essas causas de diminuição de pena, elas têm um percentual, elas têm uma fração que são previstas de um modo claro, de um modo específico na legislação. Então, se aplica aquela fração, se aplica aquele percentual e com isso eu vejo, olha, cabe transação, cabe NPP, cabe suspensão condicional, tudo isso eu consigo avaliar de um modo objetivo. Só que quando eu avalio as demais questões, as demais fases da dosimetria da pena, eu preciso entender o seguinte, olha, se eu estou falando de circunstâncias judiciais do artigo 59, eu tenho um mínimo, tenho um máximo para avaliar a circunstância judicial do 59? Não, não tenho. Então eu não posso fazer um juízo de prospecção do 59 para fins de vedar ou não justiça penal consensual. A mesma lógica quando eu falo de atenuantes e agravantes, segunda fase da dosimetria. Eu não tenho um mínimo, eu não tenho um máximo. Logo, eu não posso considerá-las para a finalidade, para o desiderato de avaliar justiça penal consensual, justiça penal negociada. Certo? Vamos continuar aqui com os nossos temas. Tá? Hoje, então, já falamos de transação, já falamos de NPP. Vamos aqui, então, concluindo com os nossos temas da suspensão. Ainda falta falar com vocês colaboração, delação premiada, para que a gente possa fazer o nosso quiz. Mas um ponto que eu não posso deixar de tratar com vocês, um tema que é da maior relevância para os estudos, é vocês entenderem o seguinte, a suspensão condicional está prevista no corpo da 9.099 de 95. Bom, Taylor, isso é muito básico, a gente já sabe disso. Porém, eu preciso destacar o seguinte, quando nós falamos aqui, o mecanismo, o instituto da suspensão condicional do processo, embora, malgrado, a despeito de estar na 9.099, não se limita às infrações de menor potencial ofensivo, certo? É diferente da transação penal. E isso é simples, por quê? Porque quando eu falo ali de suspensão condicional, o que eu estou avaliando? Eu estou avaliando a pena mínima. E a pena mínima, essa pena mínima não pode ser superior a 1 ano. Então pode ser que se aplique transação penal, suspensão condicional, para uma infração de menor potencial ofensivo. Mas pode ser que essa infração não seja de menor potencial ofensivo, não seja de competência do juizado especial criminal e mesmo assim incida suspensão condicional. Melhor exemplo disso, furto, estelionato. São crimes que não se processam no juizado especial criminal e mesmo assim incide a suspensão condicional do processo. Correto? Então, as condições da suspensão condicional eu destaco com os senhores, destaco com as senhoras a leitura do artigo 89 e com isso nós partimos então para o nosso derradeiro tema, para a nossa última abordagem aqui da nossa segunda aula, que é a colaboração premiada. Vamos então falar agora da colaboração premiada, que é o nosso último ponto da aula de hoje e que certamente nós ainda vamos conversar sobre ela na nossa aula de número 3, em que incluiremos então o compliance dentro deste ambiente.
Pessoal, quando eu falo de colaboração premiada, é importante que vocês entendam o seguinte: eu posso estar falando num duplo viés, num viés de autoincriminação e também num viés de heteroincriminação. E o que isso significa, Taylor? Quando eu falo de autoincriminação, é a pessoa reconhecer que ela mesma, que ela própria, praticou determinada ou determinadas infrações penais. E quando eu falo de heteroincriminação, o que vai acontecer? Eu estou imputando um crime, imputando a prática de uma infração penal para outra pessoa, para um terceiro. Quando eu falo dessa heteroimputação, eu vou incidir não somente no gênero colaboração premiada, mas eu incido também na espécie, que é a delação, premiada. Tá? Então, com isso, eu trabalho com vocês este conceito básico de delação, esse conceito básico de colaboração, e é importante destacar com os senhores o seguinte, que a delação, que a colaboração premiada, não é um meio de prova. Marquem isso, destaquem isso. A colaboração não é um meio de prova, mas sim um meio de obtenção de prova. O que isso significa? Quando eu falo que é um meio de prova, se assim fosse tratada, a mera declaração do agente colaborador serviria como fundamento para eventual sentença penal condenatória. Mas não é um meio de prova, tá? E não é um meio de prova, e sim um meio de obtenção de prova. Quando eu falo de um meio de obtenção de prova, eu também posso chamar de uma técnica especial de investigação e também de um negócio jurídico processual personalíssimo. A finalidade aqui, então, da delação, a finalidade aqui da colaboração é identificar meios para que se possa buscar as provas dentro daquela investigação penal, dentro daquela investigação processual penal. Dito isso, a delação é, então, uma espécie da colaboração premiada e nós precisamos destacar o seguinte, como já salientado com vocês. Pode ou não pode, dentro da colaboração, implicar na chamada de coautores, na chamada de partícipes. Se implicar na chamada de coautores, na chamada de partícipes, na chamada de corréus, eu estou a falar da delação premiada. Caso tenha outras consequências, que não a chamada de corréu, eu estou falando do gênero, então, que é a colaboração premiada. Certo, pessoal? Não serve para a gente concluir, não serve para formar a convicção do juiz, mas serve sim para orientar essa delação, essa colaboração, para orientar a autoridade policial, para orientar o membro do Ministério Público na obtenção, na coleta de provas, de elementos de informação. Com isso, chegamos ao final do nosso bloco, em que podemos explorar esses temas importantes do penal, do processo penal com vocês, e nada melhor do que, ao final do nosso bloco, irmos para o nosso quiz e testarmos os conhecimentos adquiridos no decorrer da nossa segunda aula. Vamos lá então, pessoal. A nossa primeira questão, a nossa primeira pergunta aqui, então, pede para vocês assinalarem a alternativa correta sobre a resolução consensual de conflitos. Alternativa A. Resolução consensual se limita aos casos sem repercussão penal, tendo em vista o princípio da obrigatoriedade da ação penal. Alternativa B. Não se admite a resolução consensual em casos de improbidade administrativa, considerando a indisponibilidade do interesse público. Alternativa C. Transação penal, acordo de não persecução penal
e suspensão condicional do processo são exemplos de resolução consensual de casos penais previstos em lei. Alternativa D. Não há uma ordem de preferência lógica entre transação, acordo de não persecução e suspensão condicional do processo, ao serem eventualmente analisadas e aplicadas em casos concretos. E aí, pessoal? Temos uma resposta correta. O que vocês entendem aqui como o gabarito da nossa assertiva? Peço que mostre na tela aqui, então, o nosso gabarito. Gabarito, alternativa correta, importante vocês saberem fazer a leitura do enunciado, como comentei com vocês. Transação, ANPP e suspensão condicional são exemplos de resolução consensual de casos penais previstos em lei. Passamos para a nossa segunda questão. A nossa segunda questão, seguindo na nossa leitura de enunciados, primeiro ponto, avaliar se é a alternativa correta ou incorreta. Tá? Assinale a alternativa incorreta, grifem isso. Alternativa incorreta. Vamos ler as assertivas. Alternativa A. Transação e suspensão condicional do processo aplicam-se somente às infrações de menor potencial ofensivo, considerando que estão previstas na Lei 9.099 de 95. B. Suspensão condicional do processo e transação penal não se aplicam na hipótese de delitos sujeitos ao rito da Lei Maria da Penha. C. Condenação por contravenção ou a pena exclusivamente de multa não acarreta impossibilidade de aplicação da transação penal. D. Ministério Público deve especificar os motivos para o não oferecimento de justiça penal negociada. E aí, pessoal, mais uma vez, qual é a nossa resposta certa? Qual é o gabarito para o nosso quiz? Na tela com vocês. Na tela com vocês, a assertiva incorreta. Foi ponto que trabalhamos especificamente na aula. Transação penal e suspensão condicional se aplicam ou não se aplicam somente às infrações de menor potencial ofensivo? Bom, transação penal sim. Transação penal se limita às infrações de menor potencial ofensivo. A mesma lógica não ocorre na suspensão condicional do processo. Suspensão condicional do processo, malgrado, a despeito de estar prevista na 9.099, se aplica a outras infrações penais. O plexo, o limite normativo que nós temos é justamente a pena mínima. A pena mínima é ou não é superior a 1 ano? Se a pena mínima for superior a 1 ano, o que acontece? Não cabe suspensão condicional. Se a pena mínima for igual ou inferior a 1 ano, pouco importando se é ou não infração de menor potencial ofensivo, vamos lá, cabe suspensão condicional. Até dei exemplos para vocês em aula. Furto, estelionato não são infrações de menor potencial ofensivo. Porém, a pena mínima é igual a 1 ano. Por isso, cabe então a suspensão condicional do processo. As demais assertivas, todas trabalhadas em aula, suspensão condicional e transação, não se aplicam em situação de violência doméstica e familiar contra a mulher, e não é só a suspensão e a transação, mas por própria vedação legal, no 28A, também não se aplica no caso de acordo de não persecução penal. Também falei com vocês, condenação por contravenção ou exclusivamente a pena de multa não acarreta impossibilidade de aplicar a transação penal. E a alternativa D, o Ministério Público deve justificar, deve informar nos autos o porquê de não oferecer justiça penal negociada. Ou seja, o promotor, a promotora tem que destacar, tem que esclarecer o porquê não coube transação, o porquê não coube a ANPP, o porquê não coube suspensão condicional. E isso, quem já é meu aluno dos meus cursos de prática penal, seja da Escola do Ministério Público do Paraná, seja no curso SEI, quem já é meu aluno sabe disso. Eu sempre explico para vocês que o momento adequado para essa fundamentação é a cota de oferecimento à denúncia. Na cota de oferecimento eu trabalho esses pontos, estes aspectos com os senhores e com as senhoras. Dito isso, vamos para a nossa terceira questão.
Nossa terceira questão também busca a alternativa incorreta. Alternativa A. A NPP é uma alternativa à ação penal e não ao arquivamento. Alternativa B. A NPP não se trata de direito subjetivo do acusado, e sim de poder-dever do titular da ação penal. Alternativa C. Colaboração premiada é gênero, do qual a delação é espécie. Alternativa D. A colaboração premiada é vista apenas sob o prisma da heteroincriminação. Pessoal, mais uma vez, convido vocês aqui a raciocinar, a pensar com base no que foi dito aqui na aula para vocês e chegarmos então ao nosso gabarito. O nosso gabarito então com vocês na tela. Colaboração premiada é vista apenas sob o prisma da heteroincriminação, porque aqui se busca a alternativa incorreta. E como eu destaquei com vocês em aula, quando nós falamos de colaboração premiada, nós temos que entender que ela tem um duplo viés, que ela tem um duplo enfoque. E aí eu falo, primeiro, de uma autoincriminação, ou seja, do reconhecimento da prática de infração penal pela própria pessoa, pelo próprio colaborador, e eu posso vir a ter um viés de heteroincriminação, ou seja, de imputar o fato a um terceiro. Caso exista essa heteroincriminação, essa imputação de fato a terceiro, eu estou a falar então não somente da colaboração, mas também de uma das suas espécies, que é a delação premiada. E chegando ao fim da nossa segunda aula do Saber Direito, convido os senhores, convido as senhoras para, depois de na aula 1, tratarmos de aspectos introdutórios, desenvolvermos conceitos básicos, mas extremamente importantes de compliance e criminal compliance, de depois dessa segunda aula, desenvolvermos um contexto da justiça penal consensual, ou seja, transação penal, acordo de não persecução penal, suspensão condicional e agora a colaboração premiada, por fim, chegarmos então na nossa aula de número 3, que é uma fusão, que é um misto. Eu vou incluir ou não vou incluir o compliance e o criminal compliance no corpo do processo penal? Tá? Compliance, criminal compliance é importante ou não é na justiça penal consensual? É importante ou não é na sentença penal condenatória? Quais os reflexos, os influxos no processo judicial criminal? É isso que trabalharemos na nossa aula de número 3. Aguardo vocês. Até lá e um forte abraço. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site radioetvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.